Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos aqui na nossa aulinha, nossa aula número 2 da nossa semana bônus, e no caso aqui o mini curso preparatório, que é o resumo da grande aula. Bom, essa aula aqui nós vamos tratar, pessoal, do controle concentrado e do controle difuso de constitucionalidade. Não vamos tratar de tudo, mas vamos ver bastante coisa a respeito, né? Eu comecei, mais uma vez, trazendo aqui o Estado absolutista, mencionando a separação dos três poderes, né? Uma pessoa só não pode ficar com o poder de criar as leis, executá-las e, ao mesmo tempo, julgá-las. Por isso que tem a repartição dos poderes. Tá nessa brincadeira toda, acabei trazendo a baila mais uma vez aqui a medida provisória, que é a função atípica do chefe do Poder Executivo. Isso é algo diferente de projeto de lei, tá, pessoal? A medida provisória, ela não pode tratar, por exemplo, de direito penal ou de plano de governo, né? No caso, o PPA, a LDO e a Lei Orçamentária Anual. Mas o projeto de lei, isso acontece. Só estava comentando sobre a medida provisória, porque, lembrando que a medida provisória, ela não se submete à força vinculante da súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Correto? Bom, depois trouxe a baila aqui, mais uma vez reiterando exatamente isso aqui, ó, súmula vinculante, né? Ela não vincula a função dos diferentes dos poderes, no caso, leis do legislativo e medida provisória do poder executivo. Lembrando que ela vale 60 mais 60, pessoal. A medida provisória ela vale 60 mais 60. Ela vai para o Congresso, ela passa pela Comissão de Constituição e Justiça. Após a aprovação dentro da comissão, ela pega e vai ser votada dentro do Congresso por completo, mas ela já fica valendo por 60 dias, tá bom? E prorroga por mais 60. E aí tem que ser votado dentro do Congresso em 45 dias, senão toda a pauta é suspensa lá dentro do Congresso. Aqui eu estava começando a mostrar a ordem, né, do ordenamento jurídico de Hans Kelsen. No topo fica a Constituição Federal, abaixo da Constituição nós temos as leis e depois os decretos. Gente, junto com a Constituição Federal, nós temos as emendas constitucionais, que são remendos dentro da própria Constituição, né? As leis, entre elas, não há hierarquia entre lei ordinária e lei complementar, e abaixo nós temos os decretos. Tá bom? Olha só, visualizando essa ordem aqui é extremamente importante. E aqui eu trouxe para você o seguinte: existe hierarquia entre lei ordinária e lei complementar? A resposta foi não, não existe hierarquia entre lei ordinária e lei complementar, porque elas não têm um andar acima da outra. O que existe é a previsão na Constituição sobre algumas matérias reservadas à lei complementar. O Constituinte originário estabeleceu que, em alguns casos, quando vierem a ser criados assuntos específicos, leis específicas sobre aquele caso, tem que ter um quórum de aprovação bem mais alto, né? A quantidade de pessoas que vão votar daquele jeito são bem maiores, né? Por exemplo, a lei complementar, no caso, precisa de maioria absoluta, que são 257 votos, ou seja, dentro do Congresso nós temos, dentro da Câmara dos Deputados, nós temos 503 cadeiras. 257 é a metade dessas cadeiras, né? É a metade mais 0,5 ali. O pessoal fala metade mais uma, não, mas é metade e 0,5. Seja como for, é a quantidade de votos para uma lei complementar, independente de quantos estiverem dentro da Câmara dos Deputados. Se chegar a 500 pessoas para trabalhar naquele dia, 450, 400, 300, não importa. Tem que ter 257 votos. Agora, na lei ordinária, não. Na lei ordinária, basta que você tenha a maioria dos presentes, né? Se tiver 300 pessoas lá dentro, basta 151 votos para que você tenha ali a criação de uma lei ordinária. Por meio de maioria simples você cria. Bom, e depois eu trouxe a baila aqui, gente, mais uma vez, lembrando que existem as constituições, não somente a Constituição Federal, mas tem as estaduais e tem as municipais. Só que a municipal tem nome de Lei Orgânica Municipal. Lembrando que ela é criada também por 2/3, né? O nosso post-it aqui do 2/3, assim como temos o post-it da lei autorizativa, também temos o post-it dos 2/3. Lembrando que a lei autoriza a extinção de um contrato lá no direito administrativo por meio de encampação. Assim como também nós temos a autorização da compensação tributária. Você tem ali um título da dívida pública, título da dívida agrária, um precatório qualquer lá, e aí você quer compensar com uma dívida tributária que você tenha. Isso pode acontecer só se uma lei autorizar, tá bom? É estranho, mas é, assim que tem que ser. Gente, só reiterando aqui, lei, quando eu digo lei, eu estou dizendo automaticamente lei ordinária. Lei específica é isso é lei. Lei ordinária é lei específica, é lei ordinária. Maioria simples. Agora, quando você lê lei complementar, aí é lei complementar, tá bom? Bom, aproveitando, né, nessa brincadeira toda aqui, trazendo aqui no direito tributário mais uma vez, eu falei que não existe hierarquia entre as leis, mas alguns temas são reservados à lei complementar, e inclusive o IGCIR. O IGCIR é o Imposto sobre Grande Fortuna, Empréstimo Compulsório, Contribuição Social e Imposto Residual. Essa criação é por meio de lei complementar. Então, não pode uma lei ordinária tratar esses assuntos aí, não pode, tá bom? Agora, por exemplo, se uma lei ordinária, ela para ser feita por meio de lei ordinária, alguma coisa relacionada ao IPI, por exemplo, que seja, e aí alcança um quórum muito acima de 257 pessoas, 300 pessoas, vai ter força de lei complementar, não vai? Vai, mas não precisava ter, precisava? Não, não precisava. Então uma lei ordinária pode revogar essa lei complementar. Então lei ordinária pode revogar a lei complementar, Rafael? Sim, desde que essa lei complementar não seja de matéria prevista na Constituição, tá bom? Igual, por exemplo, isenção tributária, não tem previsão que tem que ser feito por meio de lei complementar.
Então é possível que uma lei ordinária revogue uma lei complementar que criou uma isenção tributária. Lembrando que a isenção tributária, gente, ela está aqui, ó, na reta das leis, né? A imunidade tributária está na reta da Constituição Federal. E a alíquota zero, mero decreto do Executivo, já vai fazer com que você não tenha que pagar a tributação, tá bom? Beleza? Aproveitando aqui também, ó, como que se cria uma emenda constitucional? Maioria qualificada, 2 turnos, 3/5 dos votos. São 2 turnos na Câmara, pessoal, depois são 2 turnos no Senado. Nota que não tem setinha indo para o chefe do Executivo, diferente das leis. As leis ordinárias e complementares, você tem a setinha indo para o chefe do Poder Executivo, ou seja, existe sanção ou veto por parte do chefe do Poder Executivo na criação de leis ordinárias e leis complementares, mas não existe isso no caso da criação de emendas constitucionais. Tá bom? Bom, maravilha. Trouxe aqui também os decretos regulamentares executivos, aqueles que dão fiel execução à lei, e o decreto regulamentar autônomo, aquele que não dá fiel execução à lei, mas ele procura aplicar algo que é importante, como, por exemplo, a extinção de cargos públicos quando vagos. Os cargos públicos, eles existem, né? E às vezes não, eles são sempre criados por lei. E é tudo aquilo que é criado por lei também deve ser extinto por lei. Essa é a lógica do paralelismo das formas. Foi criado por lei, extingue-se por lei também, tá bom? E aí, nessa logística toda, às vezes é possível que, por meio de um decreto regulamentar autônomo, ou seja, sem ter uma lei, o membro do executivo, né, o chefe do poder executivo, ele extingua um cargo quando vago. Tá bom? Olha, os órgãos existem aqui. Lembrando que a criação de órgão e de criação de cargo também é competência privativa do chefe do poder executivo, né? Presidente, governador e prefeito. E ele pode, às vezes, extinguir um cargo público quando este cargo público estiver vago. Isso por meio de decreto regulamentar autônomo, tá bom? Não tem uma lei sobre esse assunto em si. Aqui só reiterando, né, gente, processo legislativo, começando a conhecer, a votação começa na Câmara, depois certinha vai para o Senado Federal, volta para a Câmara dos Deputados, depois vai para o chefe do Executivo para ele sancionar ou vetar. Se ele sancionar, tudo bem, gostamos da lei, promulga, publica. Se ele vetar, ainda assim pode ser que o Congresso derrube o veto. Agora, eu só estava explicando que o retorno acontece à casa iniciadora, começou na Câmara, vai para o Senado, volta para a casa iniciadora quando houver alterações substanciais no Senado Federal. Ou seja, o teor da lei foi alterado, volta para a Câmara. Se não houver alteração substancial, meramente redacional, aí vai lá para o chefe do Poder Executivo. Tá bom? Vai direto, não volta para a casa iniciadora. Isso aqui é muito legal, pessoal, esse processo aqui, tá? Acompanhar nessa revisãozinha é extremamente interessante. Trazendo aqui para vocês, né, já temos o post-it da lei ordinária, desculpa, o post-it da lei autorizativa, do 2/3, da lei complementar, também cria o post-it da lei complementar. Tá bom? Aqui, ó, lembrando, mostrando aqui, né, o veto do chefe do Poder Executivo, ele pode ser derrubado por meio de maioria absoluta do Congresso Nacional. Nota que o MA está aqui no meio, ó, está no meio, então é o Congresso como um todo. Não é maioria absoluta da Câmara ou maioria absoluta do Senado, não. É maioria absoluta do Congresso, ou seja, sessão conjunta, ambas as casas trabalhando conjuntamente. Aqui, mais uma vez, reiterando que a emenda constitucional ela não é criada com a sanção ou veto por parte do chefe do Poder Executivo. São 2 turnos aqui, depois 2 turnos lá. Não vai setinha para o chefe do Poder Executivo. Rafael, mas o Poder Executivo ele pode propor a emenda constitucional, né? Pode. Isso é uma coisa diferente, né, de sancionar. Tá bom? A medida provisória, pessoal, ela passa pela CCJ, se for aprovada, vale para 60 mais 60, e aí lá dentro vai ser votada. Se for aprovada, na votação, aí ela vai ter força de lei ordinária, porque matéria reservada à lei complementar não cabe medida provisória. Então, por isso que medida provisória não se transforma em lei complementar. Tá bom, gente? Quem que pode propor uma emenda constitucional? O presidente da República, mais da metade das assembleias legislativas e 1/3 da Câmara ou 1/3 do Senado Federal. Tá bem? Nesse casinho aqui, eu disse que quem propõe a lei, sei lá, tanto faz. A proposta da lei existe, pessoal, e aí a lei vai ser votada. Começa sempre na Câmara dos Deputados, em regra, começa no Senado Federal quando um senador propuser a lei. Tá bem? Então, olha só, quem propõe emenda constitucional, pessoal, 1/3 da Câmara, 1/3 do Senado, mais da metade das Assembleias Legislativas e o presidente da República. Tá bom? Quem propõe lei? Propõe lei, Procurador-Geral da República, tribunais, o povo, por meio de 1% do eleitorado nacional, dividido em 5 estados, com pelo menos 0,3% dos eleitores em cada um deles. E o presidente da República também, né? O presidente da República também pode propor uma lei, seja lei ordinária ou lei complementar. Depois eu introduzi aqui para a gente um pouco, mais uma vez, né, dos órgãos dentro de cada pessoa e também a descentralização, que é a criação da autarquia, da fundação pública, da sociedade de economia mista e da empresa pública. Tá bem? Depois trouxe para vocês a lógica da elevação dos direitos humanos, das dimensões dos direitos humanos, porque é muito importante para mostrar a criação, né, de uma autarquia, né, de regime especial, uma autarquia, uma agência reguladora, a Anatel, por exemplo. Como é que funciona? Antigamente, a gente sofria muito porque pagava muito tributo. Tudo se dava para o rei.
Aí o povo falou assim: não, a gente não aguenta, a gente precisa de liberdade. Então aqui falou: Estado, quero que você se abstenha de praticar os atos, eu quero que você se torne um Estado abstenteísta, que eu não quero que você se envolva. Foi criado ali o devido processo legal, a carta de 1215, né, carta magna lá do rei João Sem Terra. Então, você pediu para o Estado diminuir a intervenção. Você quer que ele fique na dele, você quer liberdade. Tá bom? Beleza. Só que a liberdade foi confundida com libertinagem. Aí o povo não aguenta, volta a pedir a atuação do Estado, o Estado volta para ajudar. Só que quando ele ajuda, pessoal, quando ele vem trazer igualdade, ele tem que aplicar muitas ações afirmativas, né? Ele tem que se esforçar muito para tentar deixar todo mundo igual. E ora, como é que ele vai fazer isso? Ele tem que pagar os servidores públicos para isso, né? Por isso que aumenta a carga tributária de novo. Tributo era alto, ficou baixo, volta a ficar alto, agora vai ficar baixo. Mas aí, e se as pessoas jurídicas, oi, TIM, Vive, claro, se elas abusarem no valor, de novo, igual na época da Revolução Industrial ali, na época da logística da liberdade, pô, aí o Estado ele vai lá e cria uma autarquia para cuidar, né, desse setor privado. Por exemplo, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, ela cuida da aviação civil do Brasil. Então, para as empresas, né, de avião não abusarem dos usuários daquele serviço, nós temos uma autarquia que cuida disso, uma agência reguladora denominada Agência Nacional de Aviação Civil. Tá bem? Bom, foi esse o contextinho para a criação, pessoal, dessas autarquias. Tá? Depois eu trouxe aqui para você também um pouquinho da Fundação Pública, Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública, Fundação Pública, Fundação Nacional da Saúde, Fundação Nacional do Índio, né, FUNAI, tá bom? Aí nós temos também aqui eu reiterando e falando a importância, né, da cláusula de reserva de plenário, súmula vinculante, pertinência temática e modulação dos efeitos temporais do controle de constitucionalidade. Acabei não terminando a explicação desse caso aí, né? Mas a súmula vinculante, pessoal, nós sabemos quem é que pode propor uma súmula vinculante. Quem? O 444 pode propor, o defensor público da União e os tribunais podem propor uma súmula vinculante por 2/3, edição, revisão e cancelamento de súmula vinculante. O STF, quando o faz de ofício. Tá bem? Aqui é quem é que vai propor a criação de uma emenda constitucional, diferente, no caso aqui, de criação de uma súmula vinculante. Tá bem, gente? Quem é o 444? Né? Tem cursinho que explica que é 333. Para mim é 444, porque ó, 4 mesas, 4 pessoas e 4 entidades, né? Mesa da Câmara dos Deputados, mesa do Senado Federal, mesa da Assembleia Legislativa, mesa da Câmara Legislativa. Presidente da República, Procurador-Geral da República, Governador do Estado, Governador do DF, Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional, Confederação Sindical e entidade de classe de âmbito nacional. Tá? Aqui, ó, os dois de cima são legitimados universais, não precisam demonstrar pertinência temática para poder fazer a ação do controle de constitucionalidade. São os mesmos que podem propor a criação da súmula vinculante, mas também podem fazer a ADC, ADI e a DPF. Tá bom? Só deixei bem claro para diferenciar, a gente tomar cuidado que confederação sindical, tá? Confederação sindical é diferente de federação e é diferente também de sindicato. Assim como o Conselho Federal da OAB é diferente de Conselho Seccional, que é diferente de subseção. Assim como o Procurador-Geral da República também é diferente de Procurador-Geral de Justiça e de Promotor de Justiça. Demonstração de pertinência temática, Rafael, o que, que é isso? Né? Imagina que o Estado de Minas Gerais é isente o contribuinte de pagar o IPI. É competência da União, essa lei é inconstitucional. Ela é inconstitucional, mas na verdade cada um cuida da sua vida. Então o Estado de São Paulo não tem que falar que a lei que foi criada lá pelo Estado de Minas Gerais é inconstitucional, a não ser que envolva a vida dele, como vai prejudicar muito o setor dentro do Estado de São Paulo, né, com relação de empregos e tudo mais, porque se você não vai pagar IPI, você não vai pagar um imposto específico, então você vai querer morar onde que não paga imposto, certo? Então as empresas automobilísticas, todas elas acabam indo para Minas Gerais. Então o governo do estado de São Paulo, ele fala assim, isso aqui tá ruim para mim, né? Isso aqui tá ruim para mim. Eu vou falar que aquela lei lá, ela é inconstitucional. Por quê? Porque o governador não pode criar uma lei que é de competência ali, né? Criar um tributo, um imposto que é de competência da União. Não pode fazer isso. Bom, aqui eu montei o esqueminha para vocês, né? Que o 444 ele faz uma ação direta no STF, ação, no caso, declaratória de constitucionalidade, somente com leis federais, ação declaratória de inconstitucionalidade, ação direta, né? Federais e estaduais, e a DPF, federais, estaduais e municipais. Então, olha só, não cabe ADC de conteúdos de emendas constitucionais do Estado ou de lei estadual, certo? Bom, União. União tem a sua Constituição Federal, o Estado tem as constituições estaduais, os municípios as constituições municipais, só que tem o nome de lei orgânica municipal. Só estava dizendo isso por quê? Porque é possível uma emenda constitucional para no Estado. E se ela estiver errada, não cabe uma ADC para dizer que ela está certa. Aqui eu não estou explicando ainda, não, pessoal, as matérias, né? Essas ações.
um exemplo de ADC, foi feito na Maria da Penha. Então, ação declaratória de constitucionalidade, né? Foi feito na Maria da Penha em 2006, né? Nasceu a lei junto com a época da lei de drogas. Inclusive na época também que teve aqueles problemas do PCC, não sei se você se recorda. Rafael não era nem nascido. Tem chance, né? Talvez tenha 19, 20 anos aí, você não era nem nascido mesmo. Eu estava nascendo, né? Mas enfim, só estou dizendo que a ADC é para reafirmar a força de uma lei que já existe, tá bom? Para acabar com conflitos judiciais. Essa é a função da ADC, somente com conteúdos, atos normativos federais. Não cabe com atos normativos estaduais. Então não cabe com relação a uma emenda constitucional do Estado. Tá bem? Bom, depois eu trouxe aqui, né? Esse aí é um comentário um pouco do controle concentrado. O que é um controle concentrado? É isso daí que você ataca uma lei especificamente. Ou você busca dizer que ela é inconstitucional, ou você busca dizer que ela é constitucional. A ADC é para dizer que ela é boa, a ADI é para dizer que ela é ruim. Tá bom? Isso quem faz é o 444, aqueles legitimados ativos, somente eles que fazem isso. Nós podemos fazer isso? Não, nós não podemos, mas nós podemos por meio de um controle difuso, dizer que a lei não presta. Imagina ó, que você vai pagar, já pensou que beleza? Se você estiver pagando imposto sobre grande fortuna, é ótimo, significa que você vai estar bem rico, né? É muito bom, né? Rafael, é verdade, velho, né? Vamos esquecendo as loucuras do Brasil. Se você tiver que pagar imposto sobre grande fortuna, então, se você tiver que pagar imposto sobre grande fortuna, você vai estar bem. Mas seja como for, imagina que você não gostou. Por quê? Porque o imposto sobre grande fortuna ele foi criado por meio de lei ordinária e tem que ser feito por meio de lei complementar. Então você fala assim, juiz, eu quero meu dinheiro de volta. Pedido, dinheiro de volta. Fundamento. A lei que criou o imposto sobre grande fortuna é uma lei ordinária, tinha que ser lei complementar. Aí o juiz, para ele devolver o dinheiro para você, ele tem que dizer que aquela lei é inconstitucional, ou seja, não está de acordo com a Constituição Federal. E se a Constituição Federal reservou aquele tema para ser fins de lei complementar, deveria ter sido feito dessa forma, por meio de lei complementar. Tá bom? Gente, nessa logística toda aqui, tá? Eu disse que o juiz pode fazer controle de constitucionalidade, o juiz pode fazer, mas uma Câmara e uma turma não podem fazer. Tá? O juiz pode fazer. Lá em cima, quando o teu caso chegar lá em cima no Tribunal de Justiça para resolver, não pode esses quadradinhos pequenininhos resolverem para verificar se aquele assunto é constitucional ou inconstitucional. Por que não, Rafael? Porque não pode. Então, o que pode, Rafael? O que pode é o que pode é somente por meio do pleno. O pleno é a maioria absoluta dos membros. A maioria absoluta dos membros. Tá bem, gente? Era só bem fácil, né? Esse conteúdo todo aqui. Faça as questõezinhas. Vai ajudar bastante. Né? Ler o material. Isso aqui te dá muita força. E, inclusive, é o que a gente torce para que nós alcancemos, né? Foco, força e fé. E farra depois de muito estudo.